Meu nome é Elis Carvalho, eu sou aluna da Universidade Católica de Brasília e hoje eu vim fazer uma visita ao Conselho Federal de Contabilidade para tratar sobre o tema de perícia contábil. Nosso objetivo é abordar um profissional que já trabalhe na área para que possa contribuir para os conhecimentos da nossa disciplina. Hoje estamos no Conselho Federal de Contabilidade e o nosso convidado é o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, contador Sérgio Prado de Mello. O contador atua na área de perícia contábil há 22 anos em todo o território nacional, especialmente em São Paulo. Ele também é formado em Economia e Direito. Perito atual em várias varas da 2ª Região da Justiça do Trabalho, assistente técnico em vários processos da Justiça Civil de São Paulo, árbitro do SP Arbitral, Câmara de Arbitragem Empresarial de São Paulo. Ele é empresário contábil e autor da tabela de correção monetária de débitos trabalhistas divulgada pelo TRT da 2ª Região. Ele é atual vice-presidente da Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, gestão 2010-2013. Presidente do CRC de São Paulo, gestão 2008-2009. Ele foi diretor executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, de 1956 a 1990. Ele foi presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, na gestão de 1999 a 2001. Diretor financeiro da Câmara do Comércio Brasil-Colômbia, juiz classista da 18ª e 29ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo e juiz classista do TRT da 2ª Região, de 1992 a 1999. Então, boa tarde, senhor Sérgio. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a perícia contábil e qual a sua importância para o Brasil. Bom, Elisa, a perícia contábil ela é fundamental em todo o Brasil, em todos os ramos do judiciário, na decisão dos conflitos onde o juiz necessita de um parecer técnico, de um laudo técnico que possa subsidiá-lo nas decisões que ele deve proferir de assuntos que não são da sua especialidade. Então, a perícia é fundamental em quase que na maioria, a perícia contábil é fundamental em quase a maioria dos processos judiciais que tramitam por todos os ramos da justiça brasileira. E quais são as responsabilidades do perito contador e do perito assistente? Bom, em primeiro lugar, é preciso distinguir o que é um e o que é outro. O perito é aquele que é nomeado pelo juiz para desenvolver o seu trabalho pericial junto ao juiz, ou seja, ele é o perito do juiz. O assistente técnico é aquele que é indicado pelas partes, que é facultativo, ele pode ser indicado pelas partes para acompanhar o trabalho pericial. E ao final do trabalho, ele vai emitir um parecer técnico sobre o laudo emitido pelo perito, em que ele pode divergir ou não do trabalho. Obviamente que essa divergência tem que ser sempre uma divergência técnica. A responsabilidade do assistente técnico é igual à responsabilidade do perito. Todos os dois devem abordar no seu laudo, no seu trabalho, questões de natureza técnica. Portanto, todos têm responsabilidade, porque essa responsabilidade reflete, inclusive, perante os órgãos de fiscalização do exercício profissional, como é o caso do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos falar sobre a prova, o laudo pericial e os quesitos. O que vem a ser essas peças? Elisa, aqui é importante nós fazermos uma distinção. A perícia judicial, que é aquela executada perante o Poder Judiciário, ela pode ser em duas fases do processo. Pode haver a designação de perícia e a consequente nomeação de um perito para desenvolver o seu mistério na fase de instrução, ainda na fase de conhecimento do processo. Então, essa perícia vai ser feita como meio de prova. Quer dizer, o juiz necessita de um trabalho técnico para subsidiá-lo na decisão. Neste caso, é fundamental
a apresentação de quesitos pelas partes, porque as partes, ao requerer a perícia ao juízo, elas devem fazer o quesito para dizer o que elas pretendem provar. Então, nessa fase de instrução, o perito deve fundamentalmente responder aos quesitos. O juiz, via de regra, quando determina a perícia, ele fixa o objeto dessa perícia. E dentro desse objeto, as partes vão formular os seus quesitos. Então, o quesito nessa fase é importantíssimo. Há também a perícia que é determinada na fase de execução. Quer dizer, depois de decidida a questão, quer dizer, quanto uma parte deve em relação à outra, tem que se quantificar o direito que foi reconhecido. Essa quantificação de direito isso ocorre nessa fase de execução. Também pode ser determinada perícia na fase de execução. Aí a questão é mais simples, porque já está definido o objeto, que é aquilo que consta da sentença ou do acórdão, se houve recurso e houve a decisão do tribunal. Então, nesse caso, o perito vai cingir o seu laudo dentro daquele direito que foi reconhecido na sentença ou no acórdão. Poderá também haver quesitos, mas ele não é tão fundamental quanto o da fase de instrução. Há novidades no Conselho Federal de Contabilidade sobre perícia contábil? Bom, o Conselho Federal, como órgão normativo e que tem como atribuição estabelecer as normas brasileiras de contabilidade, ele já aprovou as normas brasileiras de contabilidade, a NBC-T, EP, que é a norma brasileira de contabilidade técnica de perícia, a norma 01, que trata da perícia em si. E aprovou também a NBC-P, ou seja, a norma brasileira de contabilidade do perito, certo? Em que estabelece as normas, a conduta do perito. Então, o Conselho Federal tem por atribuição, e já exerceu esse direito, né, de estabelecer quais são as normas que devem ser regidas para a perícia e para o perito. Isso consta já dessas normas aprovadas em 2009. O senhor atua há 22 anos na área de perícia. O que é comum ocorrer nessa profissão e suas palavras finais para o nosso público? No exercício da perícia, a gente encontra algumas dificuldades. Eu disse já que, ao determinar a perícia, via de regra, os juízes devem fixar o objeto da perícia. Na prática, isso nem sempre ocorre. Às vezes, o juiz determina a realização de uma perícia e não diz qual é o objeto. Então, o objeto fica mais amplo, ou seja, deve-se buscar aquilo que foi pleiteado na inicial, aquilo que foi contestado, depoimentos, para então que o perito possa nortear a sua perícia dentro desse. Essa é uma dificuldade, quando o objeto não é perfeitamente traçado e quando os quesitos também não são feitos de uma forma clara para orientar a perícia. Essa acho que me parece que é a maior dificuldade. É comum que o assistente técnico critique seu laudo, é um direito que ele tem, desde que ele tenha argumentos técnicos para isso, né? Quando a perícia é apresentada, é aberto um prazo às partes para que elas se manifestem sobre o trabalho pericial, sobre o laudo, e via de regra existem impugnações sobre esses laudos, e o juiz vai pedir que o perito então preste esclarecimentos, então vai prestar esclarecimentos sobre aquilo que a parte impugnou. Eventualmente pode ter alguma procedência em alguma parte e isso implicar em alguma alteração, ou se isso não ocorrer, o perito vai manter o seu laudo na sua integridade e aí vai competir o juiz decidir. Essas são os acidentes de percurso que existem na área pericial. No mais, acho que é um trabalho que é feito com tranquilidade. Um outro aspecto que principalmente os estudantes querem saber, porque querem ingressar na área pericial, é a questão de honorários, né? A perícia, quando é feita na justiça comum, assim chamado o civil, né, a parte pede a eliminação de perícia, o juiz vai pedir, ao nomear o perito, ele vai pedir que o perito estabeleça, arbitre os seus honorários prévios, ele vai então apresentar os honorários, o juiz, ao fixar esses honorários, vai pedir que a parte deposite os honorários, então ele já tem uma garantia de recebimento, que ele só vai poder receber depois de apresentado o laudo, né, que eventualmente, dependendo do trabalho que deu o laudo, ele pode pedir a complementação desses honorários, mas ele já tem garantido o depósito. Isso não ocorre na Justiça do Trabalho. Como na Justiça do Trabalho, normalmente a perícia visa
buscar um direito do trabalhador, quer dizer, ela sempre busca, o requerente, o reclamante busca o seu direito, e como ele é hipossuficiente, os juízes não determinam a relação de depósitos prévios. Então, o que ocorre? O perito faz o seu laudo, pede a fixação dos honorários, a posteriori, com a apresentação do laudo. O juiz, quando vai homologar o laudo e fixar, então, o quantum da execução, né, ou o quanto ou aprovar o laudo na fase de instrução, que é na fase de prova, ele fixa os honorários. Certo? Esses honorários só vão ser pagos quando houver o depósito do valor atribuído ao reclamante. Então, a empresa, a reclamada, vai depositar o valor que cabe ao reclamante e o que cabe ao perito. Isso pode ocorrer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois. Então, para se trabalhar na Justiça do Trabalho, é fundamental que o perito faça uma carteira de processos grande, para que depois de um certo tempo isso entre numa rotina e vai estar sempre recebendo processos feitos anteriormente. Então, para se trabalhar no Justiça do Trabalho, é mais difícil iniciar do que no civil, por causa dessa questão de honorários. Mas, no mais, acho que é uma atividade prazerosa e que dá satisfação a quem a exerce. Senhor Sérgio, eu queria agradecer, em nome da Universidade Católica de Brasília, pela sua contribuição e registrar a nossa admiração pela sua trajetória de sucesso e de vitórias nessa profissão. Muito obrigada.